Olá, seja bem-vindo. Você acha que uma criança está pronta para pregar em um sistema religioso, para pregar para outras pessoas? Bom, é sobre esse tema que eu quero falar especificamente como o sistema religioso usa da manipulação, principalmente em crianças e adolescentes, para crescer, aí no mundo afora. Quantos erros a gente comete na nossa juventude por não saber a decisão certa a tomar? Eu quero falar justamente sobre alguns erros que eu cometi, principalmente na minha juventude. Com 13 anos eu já estava firme na igreja, fazendo as coisas que os pastores mandavam. Com 14 anos já estava fazendo reunião para jovens, algumas reuniões na igreja. E foi nesse período que aconteceu a coisa mais chata na minha vida dentro do sistema religioso. Aquela que eu prefiro não contar, mas que infelizmente algumas pessoas passam, algumas crianças passam. É nessa época que eu tive que tomar algumas decisões que estavam acima da minha capacidade. Como, por exemplo, pegar alguns depoimentos de outras crianças, entregar aí para a direção da igreja. E em vez da direção da igreja tomar a atitude certa, ela tentou se preservar. Se fosse hoje, a minha atitude seria completamente diferente. Eu já teria falado diretamente para a polícia, né? Mas eu tive que, sem sabedoria, falar para os líderes daquela instituição. E aconteceu que naquela época eu já fazia reuniões, sabe? Eu tinha um pastor lá que gostava de bater nas crianças, bater mesmo, fazer brincadeira bruta, violenta. Eu tinha menino que saía chorando. Teve um pastor que estava comendo, né? As crianças ficavam no final de semana na igreja, e as crianças com fome, os jovens com fome, e o pastor lá comendo e rindo. Ah, vocês estão com fome? Vão ficar com fome, e deixando os meninos lá com fome. Na minha época foi assim. E não tinha internet que você poderia ver, olha, vamos pesquisar para ver o que acontece, que sistema religioso é esse. Não tinha internet para a gente ter essas informações. A gente não tinha tantas informações como os jovens de hoje. Isso é um fato. Os jovens de hoje têm informação que a gente não tinha na época. Você tem uma ideia, até celular eu não tinha. Então, era uma época diferente. A manipulação era muito forte nos mais jovens. E era justamente os mais jovens que faziam ali a limpeza da igreja, eram os mais jovens que faziam entregar jornal na porta, sabe? Alguns que cuidavam dos grupos, como era o meu caso. E aí foi quando eu fui bem manipulado. Sabe? Tinha que pagar ônibus, tinha que arrumar o dinheiro do ônibus, aí saía vendendo pergaminho, CD, sabe? Tudo isso para pagar um ônibus que a instituição poderia pagar, mas sempre queria mais dinheiro, não queria gastar nada, então eu que tinha que resolver isso. Era nessa época que às vezes eu tinha que pedir dinheiro para alguém na rua para poder ir para uma reunião de responsáveis, você está entendendo? Então eles pegam justamente os mais jovens. E o que acontece? Nessa idade que eu fazia a reunião, eu não tinha a maturidade para entender as palavras. As palavras, elas têm significado. Se você falar amor, por exemplo, o amor pode ser o amor entre casal, o amor ao próximo, o amor de Deus com o homem. O amor tem vários significados. As palavras têm um significado. As palavras têm algo que vai além da própria palavra. Então eu pedia dinheiro para as pessoas, traga aqui o seu dízimo, traga aqui o seu sacrifício, a sua oferta, traga aqui o seu dinheiro e tal. E aquelas palavras, eu falava achando que estava certo, mas eu não entendia o significado, o que estava por trás daquelas palavras. Eu vou dar um exemplo aqui claro para você entender melhor. Por que uma criança, ela às vezes não sabe o que está falando? Um pastor muito popular pediu dinheiro em um vídeo falando assim, galera, faz o seguinte, pega o dinheiro do seu aluguel, só um mês do aluguel seu, e doa para a igreja está precisando, doa esse um mês de aluguel. Eu moro de aluguel, eu sei que se eu tirar um mês do meu aluguel, a minha receita vai ficar totalmente comprometida por vários meses, eu vou ter dificuldade nesses meses aí, pode até mesmo não conseguir recuperar, hein? Porque o aluguel é algo muito sério. Uma pessoa que vive de aluguel, se ela traz o aluguel, o inquilino vai cobrar, vai encher as paciências, e no outro mês ele vai ter que pagar 2 aluguel. Então, pode ser que até passe fome. Mas esse líder pediu assim, na maior cara de pau, né, uma autoridade,
Por quê? Porque ele não está sofrendo, ele tem dinheiro, ele pode viajar para onde quiser com aviãozinho, com o carro portátil dele e tal. Ele não está sofrendo. Mas ele pede sem a consciência, sem a empatia. Grava essa palavra aí. A empatia necessária. Pô, se ele fosse uma pessoa, olha galera, doe aquilo que você puder, né? Ajude de acordo com as suas condições. É igual a Bíblia fala, né? Dá com alegria, né? Não com constrangimento. Mas não. E por que eu estou explicando isso? Quando eu tinha ali 13, 14 anos e fazia reuniões, eu não tinha essa noção de empatia. Fazia a mesma coisa, pedindo dinheiro para a instituição de forma agressiva, muitas vezes, dentro da reunião. Por quê? Porque eu fui ensinado assim desde o começo. É a técnica de manipulação. Eles já vão colocando na sua cabeça algumas frases de efeito que são gatilhos que ficam na sua cabeça. Tanto é que as pessoas repetem direto aqui nos comentários. Ah, esse cara tá com mágoa, sai da igreja porque tá mal com Deus, entendeu? Fraco na fé, um monte de frases assim, que são repetidas por algumas pessoas aqui, que são gatilhos que foram colocados justamente quando ela era nova, ou começando na instituição. Esses gatilhos permanecem na gente. Tinha até uma professora que eu estava com a nota ruim, ela falou, Tiago, equilibra. Eu vivia na igreja, nem dormia mais. Às 6 horas da manhã eu abria a porta da igreja. Entendeu? Tiago, estuda, equilibra. Eu queria ter ouvido o que a professora tinha falado, mas quando ela abria a boca, já vinham essas objeções na minha cabeça, programadas pela instituição. Ó, ela está com o diabo, ela está com o demônio, entendeu? Não ouve ela não. Tudo isso já programado. Então, por que a gente não sai da instituição? Porque demora para acordar. Porque é desde novo que o sistema vai trabalhando. E nós não sabemos as palavras, o efeito das palavras. Então não temos a empatia necessária para entender. Então a gente acaba repetindo aquilo de forma a machucar até as outras pessoas. Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava assistindo uma série. Na verdade não foi nem a série, foi um videozinho da série. Quem puder falar o nome da série que eu queria ver depois, que é de médicos, tinha um médico novinho lá, e esse médico olhou para o paciente estava com uma dor no braço, e só de olhar ele já percebeu que o braço dele não estava sarado. E esse médico falou assim, olha, levanta o braço aí para a gente ver. E o paciente não queria levantar o braço, não queria mostrar que o braço dele ainda estava doendo, porque ele tinha prometido sair com a filha para jogar beisebol, se não me engano é beisebol, né? Para jogar beisebol lá com a filha dele e tal, que queria brincar com a filha, mas o médico tinha olhado e o braço dele não estava legal. O médico era muito inteligente, sábio, estudado, sabia tudo. Ele falou, não, você não vai poder levar a sua filha, não vai. E falou de um jeito meio frio, sabe, meio cruel. Levanta o braço aí para mim ver. Tá vendo? Você nem levanta o braço direito. É mais ou menos assim a cena, né? E aí, um outro médico estava vendo, um médico mais experiente, mais maduro. E aí esse médico mais maduro falou para o mais novo. Rapaz, isso que você fez está errado. Você não teve empatia com o seu paciente, está errado. A empatia também cura, viu? E deu esse conselho para o médico mais novo. O que acontece? Uma criança, ela não vai ter entendimento dessas questões de empatia, ela não vai entender o que é pagar um aluguel, o que é sofrer na vida financeira, ela não vai ter uma noção maior do que é passar uma angústia, às vezes uma depressão, às vezes uma crise de ansiedade, ela não vai ter certas experiências na vida. Tirando algumas exceções, mas bem pequena, a maioria das crianças não tem isso. A maioria dos jovens vão ter isso só depois. Então eles vão falar as coisas por cópia. Porque eles aprenderam de um líder, eles vão repetir aquilo de forma fria, sem entender a dosagem certa. Um remédio pode ser um remédio, mas pode ser um veneno. Vai depender da dosagem que você dá. Essa criança vai fazer uma pregação muitas vezes pesada. Uma pessoa está lá, fez algo de errado, ela vai bater muito, muito pesado sobre aquela pessoa, sem ter noção de empatia, porque talvez ela nunca tenha errado na vida, talvez ela nunca tenha cometido um vacilo, ou tenha perdido toda a sua vida financeira, ou tenha sofrido com vazio dentro do coração, talvez ela nem levou um fora de uma menina. Então não vai ter essas experiências. E isso é importante sim.
Quando você vai ensinar para alguém, é necessário que você tenha um pouco daquela vivência. Não precisa ser, ter sofrido todas as coisas do mundo, mas entender um pouquinho. E eu sei o quanto eu sofri por começar no sistema religioso muito cedo. Eu comentei nos outros vídeos, quando eu queria jogar bola e era proibido. Eu queria ter participado de campeonatos, eu gostava de jogar bola, eu jogava bem no gol. Sabe? Eu queria ter participado, de estar mais próximo da minha família, da minha juventude, ter feito coisas e não estar resolvendo BO, sabe? De problemas, de gente maligna que estava lá dentro. Eu queria estar assistindo filme, jogando bola, estudando, mas o sistema religioso me tirou disso. E eu sofri bastante depois por causa disso. Então, quando eu falo de algo que eu sei o que há por trás, o sentimento de dor, as lutas que eu passei, o sofrimento que eu vi outros jovens passando do meu lado. Tinha um colega meu, né, que ele fazia reuniões ali, fazia orações com 9 anos de idade, já chamavam ele para subir no altar. Olha aqui, pastorzinho, futuro pastor. E ele orava lá, nem sabia orar direito. Oh, meu Deus, abençoa o demônio, e unge o capeta, e orava errado até. Depois era zoado por isso, pelos outros meninos, que falou para ungir o capeta, orar o demônio, abençoar o demônio. Ele ficou nervoso, porque é uma criança. E claro, ele sofreu muito por isso também. Ele perdeu a juventude dele, perdeu muitas oportunidades na vida de crescimento, de amadurecimento, porque estava envolvido dentro da igreja. E eu vi várias vezes isso acontecendo. Sabe, várias pessoas dessa idade, 16, 17, lá envolvido lá, até mais novo. Então quando eu falo de algo que eu vivi. Aí a criança está pregando algo, às vezes ela nem sabe o que ela está pregando e prega com uma dosagem muito mais forte. E por que o sistema religioso gosta de usar crianças na frente, gosta de usar jovens na frente? É porque o jovem tem uma energia muito mais atrativa, querendo ou não. Eu vou explicar aqui para você, por exemplo. Tinha uma menina nessa instituição, na época, ela saiu já. Tinha o quê? 12, 13 anos também. Cara, ela colocava uma foto lá e recebia 500, 1000 curtidas assim facilmente. Ela era muito popular, muita gente gostava dela, muita gente conversava com ela. Ela foi crescendo e essa popularidade acabou, né? E as curtidas que ela ganha é da família dela e de alguns amigos. Eu costumo dizer aqui que a juventude é atrativa e quanto mais velho você fica, menos atenção você atrai para você. As pessoas vão começar a te seguir muito mais pelo que você fala. Mas quando você é jovem, as pessoas te seguem pela emoção, às vezes pela aparência, às vezes, não, que bonitinho e tal. Sem nem se importar muito com a mensagem que está sendo dita, mas principalmente porque é um jovem. Então, até porque é uma menina bonitinha, jovenzinha, que está falando de jeito diferente e tal. E as pessoas caem nesse tipo de manipulação. E o sistema religioso usa muito bem os jovens. Não só o sistema religioso, mas grandes governantes pegam a pessoa lá desde criança e vai treinando para virar um soldado. Por quê? Porque depois, se pegasse aquela criança com 25 anos, por exemplo, a criança ia falar assim, o adulto já, né? Ia falar assim, eu não vou nessa não. O cara tá lá sentado numa mesa com 5 estrelas, tudo bonitinho, querendo me mandar para a guerra, eu não vou não. Agora, como começa desde jovem, aí fica fácil de manipular. Entendeu onde eu quero chegar? Então é assim que o sistema trabalha. Começa desde novo a trabalhar com aquele jovem, a formar a mente dele, a colocar pensamentos que às vezes é contrário à Bíblia, sabe? E tudo mais, e fazer daquele jovem um soldado do sistema. Eu era um soldado do sistema. E por muito tempo eu resisti, mesmo sabendo das verdades, mesmo vendo as coisas erradas, até eu ter uma idade da maturidade, 22 anos, e entender, poxa, isso aqui tá estranho demais, hein? Isso aqui eu não sei não. E começar a questionar. Então eu diria que não vejo uma criança com condições de pregar. Não porque ela não tenha sabedoria para isso. Às vezes ela tem até mais sabedoria do que eu. Mas talvez porque ela não tenha experiência. E isso é fundamental. Eu vi um cara comentando assim, não, criança não pode pregar porque ela não sabe grego, ela não sabe hebraico. Todo religioso se apega nessas coisas, né? Tem que saber grego, tem que saber hebraico, tem que conhecer a Bíblia toda e não sei o que lá, tem que estudar todos os dias. Galera,
Se você pega lá os discípulos de Jesus, você vai ver que eles não eram, todos eles não eram estudados, muito pelo contrário, pescadores e tal. E mesmo assim falavam com autoridade, hein, das coisas de Deus. Não é essa questão de você ter sabedoria ou não. Você está entendendo? A questão é que você ainda não tem a maturidade suficiente para pregar para outras pessoas. Você não sofreu para poder ter empatia suficiente. Jesus teve que vir como um homem para entender a dor que um homem passa. Você está entendendo? O próprio Jesus mostrou um exemplo disso. Aí algumas religiões vão falar assim, ah não, mas Jesus pregava quando eu era criança ainda. Jesus, meu irmão, Jesus, é Jesus. Você é Jesus? Ah, mas Samuel era um profeta novo. Samuel. E observe, no Novo Testamento, na igreja, a gente não encontra nenhuma criança pregando para multidões. Você está entendendo? A gente vê justamente o exemplo acontecendo na própria Bíblia. Você não vê criança pregando. Não estou dizendo que uma criança não possa falar de Jesus para alguém. Eu acredito que sim, e acredito que pode ser usada por Deus e pode até converter uma pessoa. Eu estou falando aqui sobre uma criança na frente de uma reunião com várias pessoas, entendeu? Tomando ali a decisão de falar, ela vai falar sem conhecer muito bem, apenas repetindo aquilo que ouviu de outros. E muitas vezes ela vai repetir coisas erradas, porque ela não vai ter a capacidade de raciocinar sobre aquilo que está falando. E eu diria uma coisa ainda mais importante para você que é pai e para você que tem filhos dentro do sistema religioso, eu diria para você de todo o meu coração, é um conselho que eu daria até para minha mãe se eu pudesse voltar no passado. Preste atenção. Cuide dos seus filhos. Veja com quem seu filho está andando. Não é porque o cara usa uma gravata e está dentro de uma igreja que ele seja santo, não. Eu vi muita gente pilantra na minha vida. Muita gente pilantra. Tem pastores que chamavam os jovenzinhos para limpar a igreja, ficava sentado lá em cima do altar, olhando as menininhas limpando a igreja e planejando qual é aquela que ele ia casar. Muito, mas muitos fazem isso. Muito, muito, muito. Instituições religiosas que pegam o jovem com 16, 17 anos, coloca na casa de outros pastores para limpar a casa desses pastores lá e você nem sabe o que rola lá dentro. Por isso, ah não, pai, eu vou lá para uma vigília, vai ser a noite toda. Vai com ele então, ou então proíbe de ir. Você tem autoridade para isso, que ele é de menor ainda. Mas cuidado, cuide do seu filho. Cuide do seu filho. Ah, ele falou que vai dormir na igreja. Não deixa. Tem um caso aí de um menino que com 14 anos aconteceu uma coisa terrível com ele lá. E aí você procura a história aí. Eu não vou falar o nome, eu não vou dar vazão para a instituição ter divulgação nenhuma. Eu não vou dar chance nenhuma de divulgação para nenhuma instituição dessas que usam de manipulação, desse sistema religioso cruel. Eu não vou dar divulgação para eles. Nenhuma. Mas só pesquisar um nome aí de um, entendeu? Que você vai achar. Então eu falo com todo o meu coração. Primeiro, conselho para jovem. Jovem, então, pensa primeiro. Aprenda devagar, sem pressa. Vai aprendendo devagar. Quando você aprender um pouquinho mais, tiver uma maturidade, tiver pelo menos levado um fora na vida, tiver pelo menos recebido um não do seu patrão, a porta do emprego fechada, passou uma dificuldade, passou um pouco de fome, passou um pouco de dor, aí fala, aí você começa a falar, porque aí você vai entender melhor o próximo e vai falar com empatia, com amor no coração. Primeiro, passe por esses momentos, aproveite a sua juventude, use aí a sua infância para brincar, para ter amigos na escola, faça aquilo que eu queria ter feito, você tem essa oportunidade para fazer, saia lá, vai estudar, sabe? Vai aprender um esporte novo, vai aprender a tocar violão, aquilo que você aprende nessa idade fica mais facilmente gravado na sua mente. Quando você estiver velho, você vai ter muito mais dificuldade para aprender, escuta o que eu estou falando. Então, aprende agora. Assista o desenho favorito, saia com sua família, curta o seu momento. Isso não é pecado. Jesus não morreu na cruz para você ficar escravizado. Já falei isso, volto de novo. Jesus não morreu na cruz para você ficar escravizado. A Bíblia diz,
Não é bom que você seja escravo de homens, entendeu? Você não precisa estar ali 24 horas servindo uma instituição sem se preocupar com a sua vida. Ame o próximo como a ti mesmo, não mais do que a você mesmo. Eu vou fazer isso aqui por amor ao próximo. O sonho de muita gente é ir pregar na África. O sonho de muita gente é evangelizar na África. Amar quem está longe é fácil. Amar o próximo, aqui que está do seu lado, seu pai e sua mãe, seus irmãos, é muito mais difícil. Ame o próximo. Aquele que está na sua frente, que está sofrendo, que a igreja não vai na casa dele, é aquele que você tem que amar, entendeu? Ame o próximo como a ti mesmo, não mais e não menos, né? Como a ti mesmo, como você gostaria de ser tratado, trate o próximo. E para você que é pai, por favor, não deixe o seu filho sozinho. Dá uma olhada, vê quem é o pastor, a instituição que ele está indo. Dá uma olhada, vê se esse jovem não está sendo manipulado, se não estão colocando coisa na cabeça dele, se não estão convencendo ele de abandonar os sonhos que ele tem. Cara, é muita crueldade que tem dentro do sistema religioso, é muita crueldade, cara, é muita maldade. Eu chego a ficar com raiva quando eu falo, mas eu sempre peço a Deus para confortar meu coração, porque eu sei que eles fazem isso com as crianças. E eu tenho um recado para você que é do sistema religioso, que gosta de manipular as pessoas, que gosta de usar os mais jovens, de aproveitar das crianças. Dá uma olhada em Mateus 18:6. Dá só uma olhadinha lá. Você sabe quem cuida dos mais jovens, das crianças. Dá uma olhadinha lá. Que aí você vai ver com quem você está mexendo de verdade. Beleza? Bom, esse é o meu recado. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que uma criança pode pregar para mais pessoas? Depois desse vídeo, eu acho que você pode até ter mudado de opinião, né? Mas deixa aí nos comentários. Fui!